Se não me falas, vou encher meu coração com o teu silêncio e aguentá-lo. Ficarei quieto, esperando como a noite em sua vigília estrelada, com a cabeça pacientemente inclinada. Amanhã certamente virá, a escuridão se dissipará e a tua voz se derramará em torrentes douradas por todo o céu. Então, as tuas palavras voarão em canções de cada ninho dos meus pássaros, e as tuas melodias brotarão em flores por todos os recantos da minha floresta. Iniciamos o nosso encontro de hoje com essas palavras de Rabindranath Tagore no livro Oferenda Lírica. Alô, meus amigos, um abraço a todos, muito obrigado pelo apoio, obrigado a todos que se inscreveram já no canal. Sejam todos nós, sejamos abençoados. Hoje o tema que escolhemos é: durante o sono, o corpo dorme, a alma desperta. Você se encontra cansado. O dia nem bem começou e já sente o corpo todo a reclamar das canseiras que deverão chegar. Sente que as forças físicas devem entrar em pane a qualquer momento, que as suas energias estão em queda. Você se ergue da cama e anda arrastando os pés, como se o corpo tivesse 1 tonelada. Vai até o espelho, olha-se e observa. É como se não tivesse dormido. As horas de sono parece que não lhe bastam. Precisa sempre mais e mais. Talvez umas férias mais prolongadas, mais lazer. Você está muito cansado. Aliás, vem dizendo isso há muito tempo. Pare um momento. Procure Jesus na intimidade do seu coração e entregue a Ele o seu cansaço e o seu descanso. Ilumine os campos da alma com atividades que o enriqueçam espiritualmente, que o alegrem de verdade. Evite reclamações constantes, porque elas não melhorarão o seu cansaço, nem o seu esgotamento. Procure atividades que o refaçam. Escolha um local onde necessitam de braços amigos e se ofereça como voluntário. Mudança de atividade é também repouso. Para o seu lazer, escolha aquele que o possa refazer. Um passeio tranquilo, a observação atenta da natureza. Delicie-se com uma música, desfrute o aconchego familiar, enquanto possível. Ore e seja feliz. Na hora de dormir, faça uma prece com o coração e na oração sintonizamos as mentes superiores, com as quais, logo mais, quando dormirmos, poderemos nos encontrar para os diálogos que alimentam a alma e fortificam a disposição para a vida. Aproveitemos o sono como importante aliado que nos fortalece e nos inspira. O texto é baseado nesse livro. Um terço da vida, Hermance Tifo, psicografado pelo médium Vanderlei de Oliveira. Quem se interessar mais pelo assunto sobre as atividades do espírito durante o sono físico, é uma ótima sugestão, sem dúvida. É uma edição já de 2016, não é tão novinha assim, mas nem por isso
deixa de ser muito atual. Interessante. Enquanto o corpo dorme, a alma desperta. O que seria da saúde do ser humano no corpo físico sem a energia vital absorvida durante o sono? Como a mente encontraria soluções para seus desafios sem um encontro noturno com seus tutores amoráveis? Como dissolver a sombra da obsessão e da tormenta sem esses breves períodos de luz nos planos espirituais? A atividade noturna, fora da matéria, representa 1/3 da vida no corpo físico e é considerada pelos mentores como o período mais rico de espiritualidade, oportunidades e esperança. Durante o texto fala: siga as instruções de Jesus, entregue a ele o seu cansaço. O amor a Deus e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, sem dúvida é o máximo, a mensagem mais sublime que pode existir em todo o Evangelho. Porque o amor às criaturas vivas, humanas ou não, nos elevam e são, por último, a razão é um instrumento para que nós atentamos para aquilo que realmente nos faz sentido, que é a vida, que transcende em muito a atual vivência. Nos abalos emocionais, o corpo físico sofre muito. Por isso, se o cansaço que estamos experimentando pode ser atenuado, busquemos no Evangelho no Lar, diariamente, nessa época principalmente, o Evangelho no Lar, que transforma os nossos lares em oásis, onde nós podemos reparar as energias, principalmente despendidas pelas preocupações do cotidiano, notadamente nesses últimos tempos. Há uma interação bem grande entre o sono e a vigília. Ninguém é diferente dormindo do que é em vigília ou acordado. Durante o dia, a sugestão dos mentores: valorizar as pequenas coisas, quase despercebidas, vivenciar com amor os pequenos gestos, as pequenas coisas, uma flor no caminho, um bem que se recebe, um amanhecer, um entardecer, a chuva, o brilho do sol. Orar. Orar é falar com o nosso Criador. Por isso, oratória é a arte de orar, de falar. Não há necessidade de frases de efeito rebuscadas. Falar com nosso Pai. Por falar em oração, será que nós somos capazes de fazer uma prece, uma que seja, sem pedir nada a Deus? Há muito que agradecer. Há muito que agradecer. É só olhar à volta. Tudo que temos são empréstimos que o Pai nos dá através da sua infinita misericórdia, sua infinita justiça, para que possamos nos elevar na escola da vida e
suportarmos as dores que nós mesmos criamos, ou aquelas que se interponham nos nossos caminhos, alheios à nossa vontade, mas que vêm, sem dúvida nenhuma, nos ajudar a compreender melhor os caminhos do nosso Criador. O que se percebe é uma rebeldia de muitos espíritos. E quando eu falo isso, não é rebeldia social, muito mesmo de demagogias. Falo de rebeldia espiritual, psicológica. Quando os nossos desejos não são atendidos como esperamos, a nossa rebeldia cresce e se transforma muito seguidamente em estados depressivos e até em uma depressão mais grave. Desembocam esses desejos não satisfeitos, fruto do egoísmo, menor ou maior, que o ser humano tem, e desembocam naquilo que se chama monoideia. Monoideia é a característica de se ter uma ideia para o foco da sua vida. Muitas vezes instalada essa monoideia em alguém ou em alguma circunstância que lhe foi desfavorável, aquilo que na nossa avaliação foi uma injustiça, e aí, com o tempo, essa monoideia, esse esforço repetitivo de criar matrizes mentais, começam a nos aprisionar. E temos então a autoobsessão. A autoobsessão vai levar a médio e longo prazo a uma outra situação, que é a obsessão externa, chamada obsessão espiritual, em algum dos níveis que a doutrina dos espíritos nos coloca. Então, no sono, o corpo dorme e a alma desperta. Tenhamos esperança com a lucidez necessária, uma fé raciocinada, como aquela, como diz Kardec, que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Lembro aqui o que disse Immanuel Kant: acredite em milagres, mas não dependa deles. Por isso, a nossa fé tem que ser raciocinada e não apenas um mergulho num vácuo que nós não conhecemos. Deus nos dá as oportunidades que precisamos, não punições. O mal, a punição que se imagina, não vem de Deus. O mal, teria de se perguntar, quem criou o mal? Foi Deus? E Deus não é infinitamente bom, justo? E todos os outros atributos? Se foi outro ser que criou o mal, Deus ia criar uma coisa que é má? Também não, né? Então, em tudo, dai graças, como diz o apóstolo Paulo. Em tudo dai graças. Aproveitemos o sono para aprendizado, refazimento. Aproveitemos a vida saboreando as luzes que Deus nos alcança. O sono noturno, ou não, o sono é o reflexo de nossa vida em vigília, como eu já disse há pouco. Ninguém dorme diferente do que é na sua intimidade.
Dizem os orientais que o sono é um ensaio para a morte física, né? A desencarnação. Por quê? É um desligar provisório, momentâneo, por algum tempo, ligado a cordões fluídicos. O espírito desperta, a alma desperta e pode se locomover. Obviamente, vai depender do estágio das consciências, mais ou menos evoluídas, ou que tenham entendimento ou não de si e do universo, e chamam os orientais de a pequena morte, porque a gente fica desligado do corpo, ou melhor, fica ligado por um cordão magnético que é cortado quando a gente se despede desta experiência terrena. Nós precisamos, urgente, treinar para a felicidade. Será que estamos plantando sementes sadias para a colheita que nós desejamos? Em se falando de semear, eu peguei aqui alguns versos da Cora Coralina. Diz ela: saiu o semeador a semear, semeou o dia todo, e à noite o apanhou ainda com as mãos cheias de sementes. Ele semeava tranquilo, sem pensar na colheita, porque muito tinha colhido do que os outros semearam. Jovem, seja você esse semeador. Semeie com otimismo, semeie com idealismo as sementes vivas da paz e da justiça. Que a tristeza que nos afeta neste momento, nos afeta o coração, seja iluminada por uma nova aurora de esperança e vitória sobre as nossas próprias mazelas e imperfeições. Somos imortais e nossos afetos não morrem jamais. Uma passagem de João, Jesus diz: em verdade te digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Em espírito, sabemos, nós não morremos. Sejamos todos, façamos o possível para sermos semeadores de alegrias, para colhermos as flores, os frutos do encantamento e da verdade. Deus nos abençoe a todos sempre. Não nos esqueçamos. Durante o sono, o corpo dorme, mas a alma desperta. Luz e paz. Muitas felicidades a todos. Força nessa hora. Deus está junto de nós. Precisamos acessá-lo com urgência. Muita paz, muita luz.